Quer conhecer um pouco mais sobre a grade da sua Faculdade dos Sonhos? Oi, eu sou a Bárbara, sou estudante de Medicina do 5º ano da UERJ e hoje a gente vai conversar sobre o fluxograma do nosso curso. Antes de começar, eu vou explicar para vocês como funciona a divisão da nossa faculdade. Nós temos 6 anos de faculdade e esses 6 anos são divididos em ciclo básico, ciclo clínico e internato. A minha turma é a última turma do currículo antigo, que mudou em 2018, então é um pouco diferente. Vou falar para vocês como foi a minha divisão e como é a divisão para quem estiver entrando agora. No meu caso, eu tive 2 anos de ciclo básico e vou ter 1 ano e meio de internato. Já no currículo novo, vocês têm 1 ano e meio de ciclo básico, o ciclo clínico e 2 anos de internato. Então, assim, vocês têm um tempo maior de prática no internato, que é muito bom. E na maioria das faculdades de medicina no Brasil tem sido assim. Agora, vamos falar sobre as disciplinas que a gente vê ao longo do curso. Eu vou separar aqui entre o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto e sexto. E vou tentar comentar um pouquinho de cada uma, principalmente as que eu já fiz, né? Ainda não fiz todas, estou no 5º ano. Então, vou falar pra vocês como foi a minha experiência em cada uma. Vou ficar aqui com o auxílio do meu tablet, que eu tô vendo aqui o fluxograma para não esquecer de nada, e aí eu vou comentando ponto a ponto com vocês. Vou começar falando do primeiro período. O primeiro período é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tá muito empolgado, querendo descobrir as novidades, a gente também fica muito perdido, sem saber o que fazer, sem saber como estudar, sem saber como vão ser as coisas ao longo da faculdade. Então é muita informação, mas eu vou falar aqui pra vocês como funciona matéria a matéria e como foi a minha experiência. Esse aqui é o fluxograma geral, não sei se dá pra ver, como diz a blogueirinha, não sei se vai estar focando, mas vocês podem encontrar no site da DEP UERJ, é só colocar no Google Fluxograma Medicina UERJ que vocês encontram depois pra vocês verem na íntegra. Vou ver se deixo o link aqui embaixo também, que aí já facilita a vida de vocês. Mas vamos lá pro primeiro período. Primeiro período a gente tem a anatomia. A anatomia eu acho que é a matéria mais esperada, assim, pelos calouros, porque é o que mais se aproxima da medicina, né? Então, você vai poder estudar o corpo humano, vai poder ir no laboratório, ver como é que é ali e tal. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo também é muita informação, é muito nomezinho para decorar. As provas são difíceis, a prova prática é difícil demais, assim, é muita atenção. A gente tem várias bancadas, assim, com as peças anatômicas, e a gente tem que ir rodando dentro dessas bancadas, e são acho que mais ou menos 60 segundos para você olhar cada peça e anotar no papel, e aí todo mundo dentro da sala, os monitores e os professores gritam, troca! Aí você tem que correr para outra bancada, é uma tensão horrível, mas fiquem calmos porque tudo dá certo no final. Mas a anatomia é exatamente isso, muito nome para gravar, muito detalhe, muita coisinha, mas no final dá certo. Aí tem um detalhe importante e curioso que as pessoas às vezes me perguntam. As pessoas veem os estudantes de medicina da UERJ usando roupa branca e aí perguntam qual o critério, por que acontece isso. Na verdade, o uso do traje branco é só para a disciplina de anatomia. A gente faz anatomia no primeiro período, anatomia 1, e no segundo período, anatomia 2. Então, para as aulas de anatomia, a gente tem que ir todo de branco. Não tem explicação para isso, não tem justificativa. É só o que o professor da disciplina pede mesmo e a gente tem que seguir. Mas só nas aulas de anatomia. Então, se um dia você estiver indo para a faculdade, está no seu primeiro período, mas naquele dia ali na sua grade não tem aula de anatomia, você não precisa de branco. Só nos dias que tem aula de anatomia. Outra disciplina tá sem disciplina. Outra matéria do primeiro período é biologia celular. É uma matéria que a gente até vê no vestibular, né? O estudo das células, a histologia, mas na faculdade é bem mais aprofundado. Então, assim, também passei sufoco com essa matéria, mas aprendi. Eu lembro que tinha um livro que os professores recomendavam que o nome era The Cell. Quem já fez faculdades aqui de ciências da natureza, de qualquer área da saúde, sabe que livro é esse. O livro era deste tamanho. E o capítulo para a prova era assim, então eu ficava aqui doida, mas deu tudo certo. Então, biologia celular é basicamente isso, não tem aula prática, são mais aulas teóricas e é muita matéria mesmo, muito nomezinho de proteína, de não sei o que lá do núcleo da célula tal, mas no final dá certo, como tudo. Outra disciplina do primeiro período é bioquímica. Na minha época não era no primeiro período, era um pouquinho mais pra frente, mas agora mudaram e aí tem bioquímica 1 e 2, é no primeiro e segundo período.
Essa matéria também não tem aulas práticas e é um pouco parecido também com biologia celular, são mais matérias teóricas, enfim, mais com essa parte assim micro da medicina. Outra matéria legal que eu não tive, não tenho na minha grade, mas agora vocês têm, vocês que estão entrando e as outras turmas que estão abaixo da minha turma têm, é Emergências Médicas 1. Essa matéria vocês vão aprender como lidar com as principais emergências, e aí tem laboratório lá, tem os bonecos para vocês treinarem, parada cardiorrespiratória, intubação, várias coisas assim de emergência, é muito legal, eu não tive, eu fui aprendendo isso pontualmente ao longo da faculdade, então eu achei muito legal quando incluíram isso aqui no currículo novo. Outra disciplina muito importante que a gente também tem no primeiro período, no meu caso também não foi no primeiro, mas agora é Fisiologia e Fisiopatologia. Essa é uma das matérias assim que você tem que saber, a gente acaba levando ao longo da faculdade, também ao longo da profissão, é muito importante. Vai falar sobre o funcionamento dos sistemas, assim como a gente vê no vestibular, as bases são parecidas, né? Mas a gente vê de forma mais aprofundada. É uma matéria muito importante que vocês têm que dar muita atenção. Genética é outra disciplina que a gente tem no primeiro período e assim como eu falei da fisiologia e da fisiopatologia, também tem aquelas bases que a gente vê no vestibular, mas aparece de forma muito aprofundada. Também é uma matéria que não tem aula prática, não tem laboratório, são só aulas teóricas. Histologia e embriologia também estão no primeiro período e eu gostava bastante dessa matéria, tem gente que não gosta, mas histologia também é o estudo dos tecidos, assim como a gente vê no ano de vestibular, é de forma mais aprofundada e elas têm aula prática, a gente vai para o microscópio olhar as lâminas de cada tecido. Tem também prova prática, tem prova teórica e em embriologia você vai ver o desenvolvimento ali, desde da fecundação até o nascimento do bebê. Então é muito legal. Eu gostava muito dessa matéria e o departamento deles também é super organizado, as professoras são ótimas, dão uma aula assim muito boa. Então gostei muito de fazer essa disciplina. Outra disciplina do primeiro período é saúde coletiva. Essa matéria é lá pelo Instituto de Medicina Social, acontece lá na UERJ Grande, lá no Maracanã, e fala sobre SUS, sobre saúde pública. É uma matéria assim de medicina, mas que é mais de humanas. Eu gostava, tem bastante discussão em grupo, a gente discute algumas leituras que a gente faz e tal, mas tem gente que não gosta muito, mas eu, como gosto de humanas, gostei de fazer essa disciplina. Vamos agora para o segundo período da faculdade. Muitas matérias do segundo período foram feitas no primeiro período e agora aparecem como 2. Por exemplo, a gente fez anatomia 1, agora a gente vai fazer anatomia 2, bioquímica 2, emergências médicas 2, fisiologia e fisiopatologia 2, genética 2, histo e embrio 2. E as disciplinas novas que aparecem aqui no segundo período é imunologia e medicina integral familiar e comunitária. Tem uma coisa interessante aqui que eu posso destacar do segundo período, que as pessoas esperam muito também, que eu quis muito na minha época, é que a Anatomia 2, na UERJ, ela ainda é uma das únicas faculdades que a gente faz dissecção anatômica em cadáveres. Então, a gente era dividido em grupo, cada grupo tinha um monitor, e cada grupo ficava com uma parte de um cadáver para dissecar. Eu lembro que no meu grupo foi uma perna e a gente passava boa parte do semestre ali na aula prática trabalhando naquela peça anatômica e no final a gente tinha uma arguição com o professor, ele ia lá, perguntava, questionava tudo que a gente dissecou, perguntava sobre as estruturas ali encontradas e a função de cada uma. E nessas práticas também a gente aprendeu a dar sutura, a gente aprendeu a dissecar, usar o bisturi, usar todos esses materiais. Inclusive tem uma lista de materiais obrigatórios, depois eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Mas essa é uma parte legal também para quem está no ciclo básico, ainda não tem muito contato assim com uma medicina de verdade. É uma prática diferenciada que a gente tem em meio a tanta aula teórica. Então é bem legal. E como eu falei, o resto são essas disciplinas que a gente fez a primeira parte no primeiro período e agora a continuação, né? E aí entra imunologia, que pra mim acho que foi a matéria mais difícil da faculdade, assim, é muita coisa, é muito nome, é muito anticorpo, muita citocina inflamatória, eu fiquei louca com essa matéria. Foi a primeira matéria, se não me engano, que eu fiquei de prova final, porque eu achei muito difícil. Na minha época também não era no segundo período, era um pouquinho mais pra frente, mas agora mudou. Mas é sobre isso, né? Fala sobre essa questão do sistema imune. Já a medicina de família, que aparece aqui como medicina integral familiar e comunitária,
é uma outra disciplina que fala também sobre saúde pública e fala mais sobre a medicina de família. Eu gostei muito de fazer, mas também tem gente que não gosta, porque é uma matéria mais de humanas. Tem muito texto, tem muita discussão, mas também tem uma parte prática de que a gente tem a oportunidade de ir na clínica da família, e lá a gente é distribuída dentro dos serviços. Na minha época eu fiz visita domiciliar, acompanhei atendimentos, acompanhei vários serviços que tinham ali dentro da clínica da família. Foi muito interessante. No final a gente ainda teve que fazer um trabalho, uma proposta de intervenção ali na comunidade que a gente atuou, e eu acabei levando esse trabalho junto com o meu grupo para um congresso. Então assim, foi sensacional, eu amei fazer essa disciplina. Indo para o terceiro período, aqui ainda tem algumas matérias que são continuação, então vou falar para vocês. Emergências médicas 3, aí tem Medicina de Família 2, Metodologia Científica 2 e Saúde Coletiva 2. Aqui a diferença entre Medicina de Família 2 é que muda um pouco, né? Ela tem três matérias dessa disciplina, e aí tem uma parte, né, que é essa parte inicial, que a gente aprende um pouco mais sobre o SUS, para a clínica da família. Depois tem uma parte que a gente aprende sobre a medicina de família em si, e aí a gente faz muita encenação, a gente aprende mesmo como é ali o médico atuando no contexto de família, mas é uma coisa que fica mais na faculdade, em discussão de grupo, em leitura de texto, não tem tanta prática assim em clínica de família. Tá? E a medicina de família 3, que a gente vai ver mais pra frente, é ensinando medicina ambulatorial. Então a gente tem a oportunidade de ir no ambulatório de medicina de família da UERJ, e também a gente roda em vários ambulatórios do UP, e a gente acaba avaliando esses atendimentos e discutindo depois na sala com o professor se tá adequado, se tá de acordo com a medicina centrada na pessoa. E é basicamente isso, tá? Mas eu vou repetir mais pra frente porque a medicina de família 3 não é agora. Então, aqui aparecem outras coisas, tá? No terceiro período. Integradora de mecanismos de adoecimento. Eu não sei porque essa matéria é nova, eu não tive no meu currículo. E aí, aqui no terceiro período, aparece também pela primeira vez microbiologia. Em microbiologia, a gente vai estudar as bactérias e também virologia. Essa disciplina é importante para depois você entender em farmaco como que é o mecanismo de ação dos antibióticos e as bactérias que eles atuam. Além de ter aulas teóricas, a gente também tem aulas práticas de microbiologia. E na minha época eu lembro que foi lá no prédio do Odonto, do lado do UP, lá tem um laboratório de microbiologia. Também entra aqui no terceiro período parasitologia básica, que também repete muitos conceitos que a gente viu de parasitologia do vestibular, mas de forma mais aprofundada. Então a gente vai ver todos aqueles ciclos dos parasitas e como eles atuam ali no organismo, causando doenças. Tem quem goste, mas é um pouco chatinho porque tem uma parte decoreba, mas os professores não levam isso em consideração. Eles priorizam se você entender o conceito geral da disciplina. Psicologia médica também é uma disciplina que aparece aqui no terceiro período. Nessa matéria a gente vai falar sobre todas as fases de desenvolvimento, desde o puerpério, gravidez, recém-nascidos, primeira infância, idosos, enfim. E aí a gente vai falando sobre cada peculiaridade de cada fase dessa vida. Tem muita discussão, tem encenação, tem muita leitura, tem trabalho. Então, é também uma matéria mais de humanas na parte de medicina, que é o que eu gosto bastante disso, mas também tem gente que não curte, a maioria não curte. Vamos agora para o quarto período, que para o currículo novo já é o ciclo clínico, e na minha época não era assim, só era no terceiro ano, agora é na metade do segundo ano. Então vamos lá, vamos falar do quarto período. Quarto período a gente já começa a ver clínica médica, que é onde a gente aprende a examinar o paciente, a colher a história clínica do paciente. Então, é quando você aprende ali de verdade o que você vai fazer ali sendo médico. Então, a gente começa a ter preceptoria, a gente começa a frequentar mais o hospital oficialmente, né? A gente começa a colher as histórias, vamos às enfermarias com os preceptores, começamos a coletar, começamos a aprender a examinar. Então, a gente vai passando por cada sistema, aprende sistema cardiovascular, aprende a fazer o exame neurológico, o exame articular, e vai passando por cada coisinha assim até a gente sair no final sabendo fazer o exame completo do paciente, sabendo colher uma história direitinho. Essa matéria tem bastante prática, né? Como eu falei, é basicamente no hospital, indo ver paciente, indo ver ali as doenças específicas que seu preceptor vai trazer para você estudar. Então é bem legal, é onde a gente começa a ver mesmo como é a prática médica.
No quarto período começa também farmacologia, que a gente vai começar a entender todo o mecanismo de funcionamento dos remédios, dos medicamentos, como eles agem no nosso organismo, como funciona cada classe de medicação. Então essa também é uma matéria super importante da Faculdade de Medicina que a gente acaba levando por toda a nossa formação, por toda a nossa prática médica. Então tem que levar a sério farmacologia. Aqui, como eu falei, é que aparece a Medicina de Família Comunidade 3, que é aquela que eu falei, que é no ambulatório, as práticas de ambulatório e as discussões que a gente tem sobre medicina centrada na pessoa. Também tem a continuação de Psicologia Médica 2, que vai dar a continuidade naqueles assuntos que a gente já falou no terceiro período. No quarto período também tem a matéria de Radiologia, que é onde a gente começa a ver os exames de imagem, como eles funcionam, então também é outra matéria super importante. A última é técnica operatória, que a gente vai aprender como funciona ali todo o processo da cirurgia, os materiais, a instrumentação, sutura. A gente tem algumas práticas também. Eu lembro que na minha época, uma prática que eu tive foi fazer uma cirurgia no ratinho. Eu lembro que foi uma esplenectomia com uma nefrectomia. Não foi muito bom assim, não, porque no final ele já não estava muito legal, não deu muito certo, mas a gente depois suturou, né, assim, tem algumas práticas, mas também tem bastante teoria. Para quem gosta de cirurgia, já é um início ali, um esquenta, mostrando o que vai acontecer lá na cirurgia. Indo para o quinto período, a gente já começa a ver a anatomia patológica, que é aquela disciplina que vai ensinar a gente a fazer um diagnóstico anatomopatológico. E o que é isso? É a gente ver ali uma lâmina de um corte, por exemplo, de uma biópsia que um paciente fez, e entender tudo que está por trás daquilo, qual célula que indica o quê, qual é a classificação ali, se aquilo pode ser um câncer, se não pode. Então, é isso que a gente estuda em anatomia patológica. A gente também tem Clínica Médica 2, que é a continuação do que a gente viu lá na 1, mas dessa vez, ao invés de a gente aprender a fazer o exame físico e a anamnese, a gente já começa a ver outras síndromes importantes da clínica médica e as discussões são mais em torno disso. Também tem a continuação da farmacologia com a Farmacologia 2, que a gente continua vendo essas classes de medicamentos e como eles atuam no nosso corpo. E aqui para o currículo novo entra a pediatria, que no meu caso foi só no quarto ano. É um dos rodízios de especialidade do quarto ano, mas aqui entra como uma disciplina em si. Também tem a continuação de Radiologia com Radiologia 2 e tem uma integradora de seção anatomoclínico-radiológica, que eu também não tive e não sei do que se trata. Depois eu posso ver com os meus calouros e fazer um vídeo aqui em conjunto, quem sabe. Mas sobre essas integradoras eu não tenho muito conhecimento, porque no meu currículo elas não estão presentes. Indo para o sexto período, aqui já aparecem outras coisas bastante diferentes. Algumas matérias, inclusive, ainda não tive, outras só tive em EAD, então não vou poder falar muito sobre. Aparece cirurgia geral, que por enquanto eu só fiz o EAD. Ginecologia, que também ainda não tive prática, integradora materno-infantil, medicina de adolescentes, que é uma disciplina que não tem no meu currículo, só tem no currículo novo, medicina legal, que eu também fiz no EAD, mas é uma matéria que fala sobre esses aspectos legais da medicina mesmo, então coisas que a gente vê, né, nos crimes, como funciona, qual o papel do médico, e também tem a parte burocrática, a importância do prontuário, de preencher o obituário corretamente, são essas coisas assim. Sobre o sétimo e oitavo período. Esses períodos, muitas matérias eu fiz somente no EAD, então eu não tenho a experiência completa para passar para vocês, mas eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, o fluxograma para vocês verem direitinho quais disciplinas estão inclusas nesses períodos. E no quinto e sexto ano a gente tem o internato agora. Vocês do currículo novo têm o internato. Meu caso, eu só começo nos últimos 1 ano e meio da faculdade, mas agora são 2 anos, como eu tinha falado no começo do vídeo. E o internato é basicamente um cenário de prática, é um estágio obrigatório da Faculdade de Medicina. E durante esse estágio você vai rodar em diversos serviços do hospital e vai mesmo ali atuar como estudante, claro, mas você vai atender, você vai fazer a evolução dos pacientes, vai passar em cada serviço. Também é uma oportunidade para você rodar em vários lugares, em várias especialidades e quem sabe escolher qual vai ser a sua residência para quem ainda não escolheu, né? Eu, por exemplo, ainda não tô perdida porque eu gosto de muita coisa, então eu acho que o internato vai ser crucial para mim nesse sentido. E no internato, a gente tem atividade integradora do internato, cirurgia geral 2, clínica médica 3, emergências médicas 4, gineco e obstetrícia 1, medicina de família 4,
Pediatria 3, Saúde Coletiva 3, Saúde Mental 1 e 4 horários aqui reservados para estágio eletivo. Então você pode escolher um estágio eletivo. Eu conheço pessoas que formaram na minha frente, que fizeram esse estágio eletivo em intercâmbio, tanto aqui no Brasil quanto fora. Você pode escolher também fazer em um outro hospital conveniado, num serviço que você goste, que você já conheça, que seja de excelência, né? Que você não sabe que não tem ali no UP e você deseja fazer, deseja conhecer como é o serviço em outro lugar, você também pode fazer. Então, esse é o legal da eletiva do internato. Você também pode escolher fazer uma eletiva no UP, né, que talvez não esteja na sua grade do internato, mas que você quer rodar lá, que quer conhecer como funciona, você também pode fazer isso. Esse foi o vídeo sobre a grade da Faculdade de Medicina da UERJ, espero que você tenha gostado. Se ainda restar alguma dúvida, você sabe que pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever porque vem muito conteúdo bom por aqui. E aqui em cima, em algum lugar aqui desse vídeo, eu vou deixar a chave para um outro conteúdo onde eu falo como é estudar medicina na UERJ, vê se não perde. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!